Ele fingiu amor por 3 décadas. Me traiu por 30 anos com a minha melhor amiga. Tudo desmoronou quando descobri a carta dela. Ela era minha amiga. Ele, meu marido, e me traíram juntos. A verdade que me libertou depois de 30 anos. Por muitos anos, eu fui o retrato da esposa perfeita. Aquela que prepara o café todas as manhãs, que espera o marido voltar do trabalho com um sorriso no rosto, que abre mão de si mesma para manter a família em pé. Durante 3 décadas vivi com um homem que eu amava profundamente. Dava minha vida por ele sem pestanejar. Me casei cedo, construímos uma casa juntos, criamos nossos filhos, celebramos bodas e aniversários. Aos olhos de todos, éramos o casal ideal. E talvez até para mim mesma eu quisesse acreditar nisso. Mas nem tudo que parece perfeito é verdadeiro. E às vezes a verdade fica tão bem escondida que só aparece quando estamos prontas ou quando a vida nos obriga a abrir os olhos. Hoje, aos 74 anos, eu decidi contar a história que me foi arrancando em pedacinhos. Não porque quero me vingar de alguém, não porque quero expor ninguém, mas porque eu descobri, da forma mais dolorosa possível, que meu marido viveu uma segunda vida, uma vida paralela, uma vida dupla. E o mais cruel disso tudo, essa vida não foi com uma desconhecida, não foi com uma mulher que apareceu do nada, foi com a pessoa que eu mais confiava depois dele, minha melhor amiga. Sim, aquela que frequentava minha casa, que segurou minha mão em momentos difíceis, que chorou comigo quando perdi minha mãe, que dizia que me amava como uma irmã. Durante 30 anos, 30 longos anos, eles estiveram juntos. Enquanto eu fazia planos para nossa aposentadoria, eles trocavam segredos. Enquanto eu fazia bolos de aniversário para os filhos deles, ela escrevia cartões românticos para o meu marido. Sabe o que é pior? Eu senti. Por tantas vezes, eu senti que algo estava errado. Mas como muitas mulheres da minha geração, eu preferi calar. Eu dizia para mim mesma que era coisa da minha cabeça, que desconfiar de 2 pessoas que eu amava era injusto, que era melhor não cutucar o passado. Mas o passado me cutucou. E quando ele veio à tona, veio com força, com datas, provas, cheiros, palavras escritas e ditas. Tudo se encaixou como um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. Se você está me ouvindo agora, talvez pense que é tarde demais para descobrir uma traição. Mas vou te dizer uma coisa. Nunca é tarde demais para se libertar. Hoje não falo, mas com ele, nem com ela. Hoje eu falo comigo mesma todos os dias e me pergunto: por que você aceitou tão pouco por tanto tempo? E agora eu quero te contar tudo. Não como uma vítima, mas como uma mulher que acordou. Uma mulher que reconstruiu sua própria história, mesmo depois que a mentira tentou apagá-la, porque a verdade me libertou. E talvez ouvindo isso, ela também liberte você. Eu acreditava ter um casamento perfeito. Durante muitos anos, eu acordava antes dele só para arrumar o café, passar a camisa, separar o jornal e ajeitar o relógio da parede da cozinha. Era um ritual bobo, mas me dava paz. Eu gostava de cuidar, e ele gostava de ser cuidado. A gente tinha aquela rotina tranquila que muitos invejavam, sem gritos, sem escândalos, sem grandes emoções. Mas eu acreditava que isso era amor maduro. Meus filhos cresceram ouvindo: seu pai é um homem honesto, pode confiar. E de fato, era isso que ele mostrava. Um marido presente, educado, que não faltava às datas importantes. Um homem de hábitos fixos. Ele não era dado a surpresas nem a mudanças. O tipo de pessoa que sentava na mesma cadeira há 20 anos e que gostava do arroz feito do mesmo jeito. Mas foi justamente por ele ser tão previsível que um dia algo mínimo me causou um estranhamento. Era uma terça-feira comum. Eu tinha acabado de colocar os pães no forno quando notei que o relógio de pulso dele estava com a hora adiantada em exatos 15 minutos. Achei curioso. Ele era meticuloso com o horário.
Sempre reclamava quando o relógio da igreja estava 1 minuto fora. Quando ele saiu, perguntei de leve: "Amor, seu relógio está adiantado. Quer que eu acerte?" Ele riu. Um riso seco, sem graça. "Ah, não precisa. É só para garantir que não me atraso mais." Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Meu marido nunca se atrasava. Pelo contrário, ele sempre dizia que as pessoas apressadas morriam mais cedo de preocupação. Passei o dia com aquilo na cabeça. Por que ele está tão preocupado com o tempo de repente? O que acontece se ele chegar 15 minutos depois? E mais ainda, por que ele quis me dar uma desculpa tão rasa? Durante toda aquela semana, notei que ele saía sempre com o mesmo relógio no pulso e, de repente, estava mais atento ao espelho. Passava loção pós-barba mesmo sem estar barbeado. Mudava o trajeto da caminhada matinal e, mesmo que voltasse no mesmo horário de sempre, eu sentia, no fundo, que ele tinha passado o tempo em outro lugar. Demorei a entender o que aquele pequeno relógio estava tentando me dizer. Mas hoje, olhando para trás, sei que foi o primeiro sinal, o primeiro sussurro da verdade que por 30 anos ficou escondida de mim. E foi ali que começou minha desconfiança, por um detalhe mínimo, porque às vezes não é o grito que nos acorda, é o silêncio de quem sempre foi previsível. A fatura de cartão duplicada. Depois que comecei a reparar no relógio e nas pequenas mudanças de comportamento dele, passei a observar melhor os detalhes. Nunca fui do tipo desconfiada. Eu confiava cegamente, como quem entrega a casa sem pedir a chave de volta. Mas quando algo dentro da gente se agita, é difícil ignorar. Poucos dias depois daquela terça-feira, fui separar os boletos que estavam na gaveta da estante. Ele sempre deixava ali as faturas do cartão para eu organizar e pagar. Nada fora do comum. Ele fazia isso há décadas. Mas naquela tarde, ao folhear o extrato, um nome chamou minha atenção. Bistrô Alegro. R$ 347,90. Era o restaurante onde jantamos no nosso aniversário de 40 anos de casados. Um lugar caro, elegante, daqueles que a gente não frequenta por acaso. Lembro que, na época, ele fez reserva com semanas de antecedência. Pediu vinho. Até disse que sentia orgulho da nossa história. Mas o que me incomodou não foi o nome do restaurante. Foi o fato de que havia 2 cobranças exatamente iguais, com 2 dias de diferença. A primeira, uma sexta-feira à noite. A segunda, no domingo. Ambas em horários parecidos. Ambas no mesmo valor. R$ 347,90. Na hora, meu estômago revirou. Tentei racionalizar. Talvez tenha ido com um cliente, com um amigo. Mas meu marido não gostava de jantar fora com colegas. Evitava isso. Sempre dizia que preferia o arroz de casa e que não gostava de joguinhos sociais. No domingo em questão, ele tinha dito que ia resolver uma coisa no centro, antes do almoço de família. Voltou por volta do meio-dia, de terno, estranhamente perfumado, e com o mesmo sorriso leve de quem não tem pressa de explicar nada. Guardei a fatura de volta, mas tirei uma foto com meu celular. Achei que estava sendo exagerada. Até culpada me senti por isso. Mas alguma coisa me dizia: presta atenção. Semana seguinte, fui à farmácia comprar um presente para uma amiga que faria aniversário. Quando fui pagar, notei no caixa um panfleto com o logo do Bistrô Alegro. Promoção do mês. Menu especial para casais secretos. Casais secretos. Li e reli aquelas palavras. Talvez fosse só marketing barato. Ou talvez fosse um aviso direto para mim. Daquele momento em diante, comecei a montar um pequeno arquivo. Tudo o que parecia pequeno, mas estranho, eu anotava. Um restaurante, um perfume, um horário diferente, um nome sussurrado ao telefone. O quebra-cabeça ainda era nebuloso, mas as peças estavam começando a se alinhar. E mal sabia eu que a próxima peça estava mais perto do que eu imaginava, muito mais perto. No aroma das camisas que eu mesma passava, o perfume trocado na lavanderia. Eu sempre cuidei das roupas dele com carinho. Sei que para muita gente isso pode parecer bobeira,
mas para mim era quase um gesto de afeto. Separar as peças, escolher o amaciante que ele gostava, passar a camisa branca direitinho. Era a minha forma de dizer eu te amo, todos os dias, sem palavras. Até que um dia o cheiro mudou. Não foi de uma hora para outra. Começou sutil, como um cheiro doce, feminino, que se misturava com o perfume dele. Eu pensei que talvez fosse meu próprio perfume transferido pela proximidade, ou até uma amostra grátis dessas que vêm coladas em revistas. Ignorei, mas os dias passaram, e aquele cheiro não só permaneceu, como ficou mais forte. Era um floral levemente amadeirado, sofisticado, caro. Feminino demais para estar em uma camisa social masculina. E o mais estranho não era sempre, era apenas em algumas peças. Camisas específicas, geralmente usadas nas idas ao centro, nos almoços com colegas ou nos serviços do banco. Na primeira vez, fiquei na dúvida. Na segunda, franzi o senho. Na terceira, eu soube. Foi quando abri a porta da lavanderia e aquele aroma me atingiu como um soco no peito. E então, como num raio, veio o reconhecimento. Aquele perfume não era qualquer perfume. Era o mesmo que a Lourdes usava. Minha melhor amiga. A pessoa que passava horas comigo, que vinha tomar café à tarde, que dizia que não dava mais bola para essas coisas de vaidade. Eu conhecia aquele cheiro porque já havia elogiado mais de uma vez. Que delícia esse perfume, Lourdes. É novo? Ela sorria e dizia que era só um restinho de um frasco antigo, que nem lembrava o nome. Naquele dia, ali na lavanderia, segurando a camisa dele como se fosse prova de um crime, meu coração disparou. Minha cabeça gritava: "Você está delirando, está vendo coisa!" Mas meu instinto, esse estava mais claro do que nunca. Comecei a prestar atenção nos dias em que ela me visitava. Nas vezes em que ela dizia que precisava sair mais cedo, nos olhares que de tão naturais pareciam ensaiados. E comecei a pensar, e se não era coincidência? E se aquele cheiro fosse um recado? Um erro dela ou dele, ou pior? E se fosse um desafio? Fiquei dias sem dormir. Comecei a evitar o contato, mas a dúvida já tinha se instalado dentro de mim, como um veneno lento. Eu precisava de mais, de algo concreto, algo que provasse de vez que eu não estava ficando louca. E foi então que o telefone tocou, e quem estava do outro lado da linha não imaginava que era eu quem atenderia. O telefonema às 22h07. Era uma noite comum, fria, silenciosa, daquelas em que a televisão fala sozinha e a casa parece respirar devagar. Eu estava na cozinha, lavando as xícaras do chá que tomamos antes de dormir. Ele havia subido para o quarto dizendo que estava cansado, como sempre fazia. Mas então, às 22h07, o telefone fixo tocou. Sim, ainda tínhamos um desses. Ele insistia em manter, dizia que era mais seguro. E, curiosamente, era por ele que as coisas mais inesperadas chegavam. Quando o telefone toca à noite, depois das 10, o coração aperta. A gente pensa logo em desgraça. Peguei o aparelho com pressa. Alô, silêncio. Por 3 segundos. Mas não era aquele silêncio de linha muda. Era o silêncio de quem não esperava aquela voz. Então ouvi: "Amor?" Fiquei muda. Do outro lado, a voz era baixa, doce, íntima. Mas não era minha. Não era para mim. Ela se assustou com meu silêncio. "Alô? Jorge?" Disse de novo, agora insegura. Aquela voz. Aquela maldita voz. Lourdes, fechei os olhos como se assim pudesse desaparecer daquilo. Respirei fundo e respondi com calma. Uma calma que eu não sabia que tinha. "Oi, Lourdes, aqui é a esposa dele. Ele está no banho. Quer que eu peça para ele te retornar?" Silêncio. Silêncio do outro lado. E dessa vez ela entendeu. Não houve resposta. Só um clique seco. Ela desligou. Fiquei ali parada, com o fone ainda no ouvido, ouvindo o som mudo da linha, como quem ouve o fim de uma vida. Minutos depois ele desceu. De pijama, tranquilo, com o jornal na mão. "Quem ligou?" Perguntou casual.
Número errado, respondi. E sorri. Um sorriso tão falso que até minha alma se enrugou por dentro. Mas naquele momento eu sabia. Não era mais intuição. Não era mais cheiro, nem cobrança duplicada, nem relógio estranho. Era ela. Era ele. Era nós três. E algo dentro de mim morreu naquela hora. Mas o que nasceu em seguida foi ainda mais forte. A decisão de descobrir tudo. Com meus próprios olhos. Porque eu já tinha a certeza. Só me faltava a prova. E ela viria. Muito antes do que eu imaginava. O bilhete no bolso do casaco. Depois daquele telefonema, tudo mudou dentro de mim. O que antes era intuição virou investigação silenciosa. Comecei a me mover diferente pela casa. Mais leve por fora, mais alerta por dentro. Cada dobra de camisa, cada saída dele, cada detalhe. Eu observava tudo. Como quem procura uma agulha no meio da própria história. Foi em uma manhã chuvosa que tudo começou a se revelar. Ele havia saído cedo, dizendo que iria resolver os documentos no banco. Me pediu para separar seu casaco preto, aquele mais elegante, que ele só usava em ocasiões especiais. Estranhei, porque o tempo não estava tão frio assim, mas apenas balancei a cabeça e entreguei. Horas depois, ele voltou e pendurou o casaco no mesmo lugar de sempre. Subiu para o banho e eu fiquei ali sozinha na sala, com a chaleira no fogo. Uma inquietação me queimava por dentro. Algo me dizia, vai, agora. Fui até o cabide. Peguei o casaco com as mãos trêmulas. Vasculhei os bolsos um a um. Lenço, moedas, um recibo amassado. Nada. Já ia devolver quando senti algo diferente. No forro. Um papel dobrado, escondido no bolso interno. Tirei com cuidado. Era um bilhete, pequeno, dobradiço, com a caligrafia que eu conhecia muito bem. Hoje, como sempre, foi difícil me despedir de você. Te amo. L. Meus joelhos quase falharam. Não precisava de assinatura. Não precisava de mais explicações. L não era uma letra. Era uma facada. A forma como ela escrevia difícil com 2 F curvados. O acento em forma de gotinha, o traço no T que ela fazia sempre mais longo. Eu conhecia aquilo. Conhecia aquela letra porque já tinha recebido cartas dela. Também. Cartas de aniversário, de gratidão. Cartas onde ela dizia que me considerava sua irmã de alma. Agora ela escrevia para o meu marido, com o mesmo carinho, com o mesmo papel perfumado. Sentei no sofá, sem conseguir chorar. Havia um silêncio em mim que gritava. Um grito de 30 anos. Naquela noite, escondi o bilhete na minha gaveta mais profunda. Eu não ia confrontá-lo ainda. Antes disso, eu precisava entender o tamanho da mentira que me envolvia. Porque até ali, eu ainda achava que era uma traição recente. Um desvio de caráter de 1 ano, 2. Mas o que eu descobriria mostraria que aquilo não era um erro, de momento. Era uma vida paralela inteira. E ela, a minha melhor amiga, estava presente em mais momentos da minha vida do que eu jamais poderia imaginar. A foto caída do porta-retratos. Tem coisas que a gente só enxerga quando já está pronta para ver. A sala da minha casa sempre foi cheia de porta-retratos. Era uma mania minha. Cada momento, uma moldura. Os aniversários das crianças, a nossa lua de mel em Petrópolis, o nascimento dos netos e, claro, fotos com amigos queridos. Muitas com a Lourdes. Ela sempre esteve lá, ao meu lado. Nas festas, nas viagens, nos natais. Era como parte da mobília, da nossa vida. Uma presença constante, confortável, que eu nunca questionei. Mas foi numa tarde qualquer, enquanto espanava as estantes, que uma dessas molduras me chamou a atenção. Um porta-retrato de madeira escura com uma foto tirada no Réveillon de 1994. Estávamos em frente à lareira, sorrindo com taças de espumante na mão. Eu, ele, Lourdes e o marido dela na época, o Antônio. A moldura caiu da estante enquanto eu limpava. Nada muito grave. O vidro não quebrou, mas ao recolocar a foto no lugar,
percebi que havia outra imagem atrás dela, dobrada. Curiosa, puxei com cuidado, e ali estava, uma foto antiga, em preto e branco, meio desbotada, ele e Lourdes, sozinhos, sorrindo, em uma praia. Ele estava sem camisa, ela de vestido leve com os pés na água. Era uma imagem íntima, não no sentido físico, mas na expressão. O olhar dele para ela não era o olhar de um amigo da esposa. Era outra coisa. Um afeto sereno, um carinho contido, um segredo. Na parte de trás da foto, escrito a lápis: Janeiro de 1991, nosso refúgio, sempre nós. Minha mão começou a tremer. Meu coração acelerou como se tivesse 20 anos de novo. Mas ao contrário da paixão, era o pavor que me tomava. Janeiro de 1991, naquela data eu estava internada por conta de uma cirurgia. Lembro que ele passou aquele feriado longe, dizendo que precisava levar as crianças para distraí-las. Disse que foi com um casal amigo. Agora eu sabia quem era o casal. Voltei para a sala devagar. Recoloquei a foto original no porta-retrato. Coloquei a outra dentro do meu caderno de receitas, onde ele jamais olharia. Sentei no sofá e pela primeira vez encarei a casa com outros olhos. Os objetos, as lembranças, os móveis, tudo parecia igual, mas nada era mais o mesmo, porque aquela foto não era só uma imagem escondida, era a prova de que eles existiam muito antes de eu sequer suspeitar. E mais do que isso, eles nunca pararam de existir. Eu precisava saber por quanto tempo isso durou e, mais ainda, o que mais estava escondido dentro da minha própria casa. O diário escondido no fundo do armário. A gente nunca imagina o que pode estar escondido dentro da nossa própria casa. Era um domingo de limpeza. Eu queria tirar tudo do armário do escritório. Aquela estante alta onde ele guardava revistas antigas, documentos, caixas velhas. Um cantinho que ele chamava de arquivo da vida. E que por décadas eu respeitei sem jamais mexer demais. Mas agora, depois da foto e do bilhete, meus limites tinham mudado. Eu já não sentia que estava invadindo nada. Eu estava, na verdade, retomando o que era meu, a verdade. Entre pastas, extratos velhos e manuais de aparelhos que nem existem mais, encontrei uma caixa de papelão pequena, com uma fita vermelha desbotada. Dentro dela, algumas cartas, recortes de jornal, um botão de camisa e, no fundo, um caderno espiralado de capa escura com páginas amareladas pelo tempo. Era um diário. E a letra era dele. Minhas mãos gelaram. Sentei na beirada da cama sem respirar. Abri na primeira página. Comecei este caderno para registrar o que não posso dizer em voz alta. Talvez nunca diga, mas preciso guardar, nem que seja só para mim, que existe algo maior que o que pareço viver. Pulei para páginas mais recentes. As datas eram aleatórias, mas os registros eram consistentes. Fragmentos de uma história paralela. Registros de encontros, sentimentos, dúvidas. Hoje ela chorou. Disse que não aguentava mais viver como a outra. Eu também me sinto sufocado, mas não tenho coragem de destruir o que construí com a minha esposa. Ela não merece isso. Nenhuma das duas merece. Ellie me disse que sente ciúmes quando me vê abraçando minha mulher em público. Disse que às vezes se sente uma sombra. Tentei confortá-la, mas também me sinto sombra da minha própria vida. Passamos o final de semana juntos na casa da Serra. Ela levou aquele bolo que só ela sabe fazer. Por algumas horas me senti inteiro. Cada linha era uma ferida. Cada palavra um corte. Ali, diante de mim, estava a confirmação. Não era só sexo, nem aventura. Era amor, era vida, era cotidiano. Era rotina dividida entre duas mulheres. Entre as anotações, ele até refletia sobre o futuro. Às vezes penso que quando tudo isso acabar, serei velhinho e sozinho. Terei perdido as duas. Mas viver só uma vida me parece pouco. Fechei o caderno devagar, como quem fecha uma cova. Não chorei. Já não era hora de lágrimas. Aquilo me anestesiou. Porque, ao contrário da traição física,
o que mais doeu foi perceber que ele amou. Amou duas. E eu fui apenas uma das páginas, enquanto acreditava ser o livro inteiro. Naquela noite, dormi abraçada com o diário, não por apego, mas por estratégia. Na manhã seguinte, eu o confrontaria. E eu queria estar com as provas na mão, porque quando a verdade vem, ela não vem pedir licença. O confronto na cozinha. Naquela manhã, o café estava pronto antes do sol. A casa ainda dormia, mas dentro de mim, tudo já estava acordado. Feroz, firme, irreversível. Eu preparei a mesa como sempre. Pão quente, café passado, um pouco de frutas, tudo exatamente igual. Mas havia algo diferente. O caderno estava ali no centro da mesa, como uma peça de dominó prestes a derrubar toda a estrutura de 30 anos. Ele desceu pelas escadas devagar, coçando os olhos. Me olhou, sorriu com aquele jeito costumeiro e disse: Que cheirinho bom! Você acordou cedo hoje, hein? Não respondi. Apenas me sentei e apontei com os olhos para o caderno. Ele parou. Congelou por 2 segundos que pareceram eternos. Depois, sem dizer uma palavra, puxou a cadeira e sentou. As mãos trêmulas repousaram sobre a mesa, mas ele não tocou o diário. Vai dizer alguma coisa? Perguntei. Silêncio. Ele olhou para o café, como se o líquido escuro pudesse salvar sua alma. Eu sei de tudo, Jorge. A Lourdes, o bilhete, a foto, a ligação e agora isso aqui. Apontei para o diário. 30 anos, Jorge. 30 anos. Ele tentou falar. Eu ia te contar, um dia. Quando, Jorge? Quando eu estivesse no hospital ou no caixão? Quando fosse tarde demais para sentir dor? A raiva veio com calma. Não era um escândalo. Era a fúria fria de quem passou tempo demais sendo cega por amor. Você dividiu a sua vida entre 2 mulheres e me fez acreditar que eu era a única, que nossa história era verdadeira. Mas era, ele sussurrou. Eu te amei, eu ainda te amo. Então, por que me matar um pouco a cada ano? Ele passou as mãos no rosto. Os olhos estavam marejados, mas eu não sentia pena. Pela primeira vez, eu via quem ele realmente era. Não o homem que me protegia, mas o homem que me escondeu. Eu não sei viver sem você, ele disse. Pois vai aprender, respondi, me levantando. Levei o caderno comigo. Não por vingança, mas por memória. Porque eu precisava lembrar daquela dor. Precisava lembrar que mesmo uma vida inteira ao lado de alguém pode ser construída sobre um abismo. Naquela manhã, ele não foi trabalhar. Nem saiu do lugar. Eu sim. Fui até o espelho, me encarei e decidi não ser mais metade de nada. Era hora de me reconstruir inteira. Sem ele, sem ela, comigo. O segredo revelado pelos netos. Depois do confronto, a casa ficou em silêncio. Não o silêncio confortável de antes, mas o pesado, daqueles que gritam. Jorge passou dias andando feito sombra. Não perguntava nada, não explicava mais. Apenas existia. Ou fingia que ainda existia ali. Eu segui tentando respirar entre as ruínas, mas como se não bastasse a dor de tudo o que descobri, algo novo começou a emergir, pelas bocas pequenas que não sabem mentir. Meus netos. Certo dia, recebi os 3 para um almoço de domingo. Eles correram pela sala, brincaram com os gatos, derrubaram almofadas e encheram a casa de vida. E foi num momento de pura inocência que uma frase caiu como uma bomba no meio da louça. Vó, a tia Lourdes disse que o vovô Jorge leva ela no sítio também. Mas a mamãe falou que não era pra gente contar. Parei. Prato na mão. Sabão escorrendo pelos dedos. Coração estalando dentro do peito. Como assim, meu amor? Quando foi isso? Ah, faz tempo. Às vezes ele leva ela e um menininho que parece o Daniel. Mas a mamãe falou que era segredo de adultos, disse a mais velha, distraída, enquanto desenhava no guardanapo. Menininho? Parecido com Daniel?
Daniel, meu neto, filho da minha filha, do meu sangue, minha cabeça girou. Depois que eles foram embora, sentei sozinha no sofá e deixei tudo ecoar. E se não fosse apenas um triângulo entre adultos? E se a traição tivesse ultrapassado gerações? E se aquele menininho não fosse só uma coincidência? Nos dias seguintes comecei a observar fotos, datas, Álbuns antigos da Lourdes. imagens que antes pareciam inofensivas. Agora me chamavam a atenção e então percebi. O filho mais novo da Lourdes, o último, que nasceu quando ela já estava nos 40, tinha o mesmo olhar do Jorge, o mesmo queixo, o mesmo jeito de franzir a testa quando sorria. Lembro do batizado. Jorge estava lá, com um presente especial, um olhar diferente, um orgulho estranho. O mundo girou. Não só me traíram, tiveram um filho. Por 30 anos, ele foi meu marido. E pai. E pai de outro filho, de uma vida paralela, de um garoto que agora crescia ao lado dos meus próprios netos, como se nada fosse. O sangue me faltou. Era mais do que traição. Era legado. E o pior, Lourdes nunca saiu da minha vida porque não queria. Ela ficou por perto, para ver de perto o que era dela. A última conversa com Lourdes. Marquei com ela num café discreto, longe do nosso bairro. Não queria plateia nem interferência. Precisava que fosse só eu e ela. Duas mulheres, duas versões da mesma história. Ela chegou pontual, como sempre. Tinha o cabelo preso, um colar discreto, a mesma elegância controlada que sempre admirei. Por alguns segundos eu quase esqueci por que estávamos ali. Que bom te ver, querida, ela disse com aquele tom doce que tantas vezes me consolou. Mas eu não sorri. Puxei o caderno da bolsa e deixei sobre a mesa. Ela congelou, reconheceu. Os olhos mudaram, não disse nada. Quanto tempo você achou que poderia esconder isso de mim? Perguntei com a voz baixa, firme. Ela engoliu seco. Eu nunca quis que você soubesse assim. Eu juro. E queria que eu soubesse como, Lourdes? No seu velório? No testamento do Jorge? Quando o filho de vocês aparecesse com os meus netos e me chamasse de tia? Ela abaixou a cabeça e chorou. Não de vergonha. Chorou como quem carrega culpa antiga, mas não se arrepende totalmente. Eu me apaixonei sem querer, disse com a voz entrecortada. Eu não planejei. Isso aconteceu. Ele era seu marido. Eu sei, mas ele também era meu amor. E eu fui ficando. Por ele e por você. Porque te perder seria como me perder também. Essas palavras foram uma faca. Ela me amava como amiga e me traía como mulher. Você teve um filho dele, Lourdes? Ela assentiu devagar. Eu tive. E ele nunca quis deixar você. Nunca. Nem os filhos de vocês. Então eu aceitei meu lugar, na sombra. Você não aceitou, você invadiu. Ficou aqui do meu lado, rindo, brindando, cozinhando comigo, enquanto dormia com meu marido. Eu sei. Você tirou de mim o direito de escolher. Minha voz tremeu, mas eu segurei. O direito de saber, de reagir, de me proteger. Você partiu meu coração 2 vezes. Uma como mulher e outra como irmã. Ela não tentou se defender. Me perdoa, se isso ainda vale de alguma coisa. Eu me levantei, peguei o caderno, olhei bem nos olhos dela pela última vez. Não vale, Lourdes, mas agora eu te perdoo por mim. Porque eu não vou mais carregar o peso da mentira de vocês. E fui embora. Nunca mais falei com ela. Naquele dia, eu deixei não só a Lourdes naquela mesa. Deixei também a mulher que aceitava migalhas, que sorria por cima da dor, que se calava por medo de ficar sozinha. A mulher que saiu dali era outra. A carta que ele me deixou depois que partiu. Ele adoeceu rápido. O diagnóstico veio como um raio. Câncer no pâncreas avançado, agressivo, impiedoso. Os médicos deram poucos meses. Ele não tentou lutar. Apenas aceitou. Eu cuidei dele. Sim,
mesmo depois de tudo. Não por ele, por mim. Porque não queria que a dor dele me transformasse em alguém amarga. Não faria por amor, fazia por encerramento. Nos últimos dias ele quase não falava. O corpo frágil, o olhar perdido. Aquele homem que um dia foi meu porto, agora era um corpo, um vulto do que foi. Uma lembrança que doía só de respirar. No dia do velório, entre as poucas coisas que ele deixou no criado mudo, havia um envelope com meu nome escrito à mão. A letra trêmula, como se o tempo também estivesse morrendo com ele, abri com calma. O papel amarelado já começava a enrugar nas pontas. O cheiro ainda era dele. Colônia antiga e culpa. A carta dizia: Minha eterna companheira, se você está lendo isso, é porque meu tempo acabou. Não sei por onde começar, porque nenhuma palavra parece suficiente. Eu te traí. Traí a mulher mais honesta e leal que já conheci. Traí o amor da minha juventude, da minha maturidade, da minha velhice. E mesmo assim, te amei. Amei de forma imperfeita, fraca, covarde. Amei dividido. O que vivi com Lourdes foi real. Não vou mentir no fim. Mas não foi maior que o que vivi com você. Foi diferente, proibido, silencioso. Com você eu construí uma vida. Com ela, eu fugi. Você sempre foi meu lar. E ela, a minha fuga do lar que às vezes me fazia sentir pequeno. Isso não é desculpa, só é verdade. O filho dela é meu. Sim, eu o amei em silêncio. E me culpo por isso mais do que qualquer outra coisa. Eu nunca fui inteiro, e você merecia um homem inteiro. Perdão. Espero que um dia você consiga lembrar de mim além da dor. E se não lembrar, tudo bem. Ainda assim, eu te amei. Jorge. Fechei a carta sem derramar uma lágrima. Não porque não doía, mas porque já não havia mais dor nova possível. Tudo ali já tinha morrido antes do corpo. Ele só foi embora por último. Aquela carta não me libertou. Mas selou o fim. E às vezes, o fim é tudo que a gente precisa para nascer de novo. O que eu aprendi depois de tudo? Passaram-se 3 anos desde que ele partiu. A carta está guardada numa caixa, junto com outras lembranças que não tenho coragem de olhar, sempre, mas também não consigo jogar fora. Porque o passado, por mais doloroso que seja, também é parte de quem somos. Hoje, eu caminho pela casa com mais leveza. Às vezes ainda choro, às vezes ainda lembro e dói. Mas agora, eu existo sem depender de ninguém. Aprendi que o amor, por mais bonito que pareça, não pode existir onde há mentira. E que perdão não é sinônimo de reconciliação. Perdoar é se libertar da corrente que o outro amarrou em você. Aprendi que até as pessoas mais próximas podem esconder mundos inteiros atrás de um sorriso. Que às vezes a traição não vem de quem você teme, mas de quem você nunca imaginaria. E que isso não te define como boba ou fraca, mas como humana. Aprendi a reconhecer os sinais que eu ignorava. As noites em que ele demorava demais. Os aniversários em que Lourdes parecia emocionada demais. Os olhares atravessados. As ausências disfarçadas de compromissos. Eu aprendi que a intuição de uma mulher é sagrada. E quando ela grita, não devemos silenciar. Mas o mais importante, eu aprendi que sou suficiente. Com ou sem marido. Com ou sem amiga. Com ou sem explicações. Hoje, me olho no espelho e vejo rugas que contam histórias. Cada uma com uma dor. Cada linha com uma lição. Transformei a solidão em independência. Transformei a vergonha em força. Transformei a dor em voz. E é por isso que hoje conto essa história. Não para alimentar raiva ou tristeza, mas para que talvez outra mulher me escute e desperte. Porque ninguém merece viver metade de uma vida. Porque nenhuma amizade vale o preço da própria dignidade. E porque sim, sempre é tempo de recomeçar, mesmo depois dos 60, mesmo depois do fim, mesmo depois de um amor que nunca foi inteiro.
Se você já viveu uma dor parecida, esse vídeo é para você. Às vezes o que mais machuca não é a traição, é a quebra da confiança. É descobrir que alguém que dividiu nossa vida também dividia segredos com quem deveria nos proteger. Se você já passou ou está passando por uma situação assim, respira fundo. Você não está sozinha. Você é forte. Você é digna de amor verdadeiro. E mesmo no meio da dor, você ainda pode escrever um novo capítulo, mais leve, mais livre, mais seu. Que esse relato seja um abraço, um espelho e talvez até um recomeço. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar relatos reais e emocionantes. Deixe seu like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar outras mulheres que precisam ouvir isso. Compartilhe sua história nos comentários e envie este vídeo para alguém que você sabe que precisa de um apoio silencioso. Às vezes, um vídeo pode salvar um dia difícil. Juntas, somos mais fortes.